Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A aula de hoje ainda trata sobre termodinâmica e nós vamos falar sobre transformações gasosas e a primeira lei da termodinâmica. Na aula passada, nós começamos falando sobre transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É uma transformação que é realizada a temperatura constante, pessoal. Então, nós sabemos que, da primeira lei, a variação de energia interna de um gás ideal é igual à quantidade de calor que ele troca com o ambiente menos o trabalho realizado sobre ou pelo gás. A energia interna é 3 meios de nRT. Isso significa que sua variação dependerá única e exclusivamente da variação de temperatura, porque o número de mols é considerado constante desde que o sistema e o meio não troquem partículas entre si, tá? E R é a constante geral dos gases perfeitos, tá ok? Então, ΔU é diretamente proporcional a ΔT. No entanto, isso significa que em uma transformação isotérmica, que é a transformação onde a temperatura é constante, naturalmente a variação de temperatura é zero, porque a temperatura permanece a mesma, o que significa que, devido a isso, a variação de energia interna é quanto, pessoal? Zero também. Quando eu jogo isso na primeira lei da termodinâmica, o que é que isso vai significar? Que a quantidade de calor é igual ao trabalho. E isso é verdade tanto quando você está lidando com uma expansão, que é quando o trabalho é positivo e, consequentemente, o calor é positivo, quanto na situação em que nós estamos lidando com uma compressão, que é quando o trabalho é negativo e, consequentemente, o calor também é negativo. Nesse caso, você tem uma conversão total entre calor e trabalho, porque nós estamos lidando com uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isovolumétrica? Eu logo adianto que em uma transformação isovolumétrica, o trabalho sobre ou pelo gás é igual a zero, porque não há mudanças de volume. Então, nesse tipo de transformação, o volume é constante. Em virtude disso, o trabalho é zero, pessoal. Sabemos, mais uma vez, que a primeira lei da termodinâmica nos diz que variação de energia interna é igual a calor menos trabalho, certo? No entanto, como o trabalho do gás é zero, a variação de energia interna é igual ao calor. Então, se eu estou aquecendo um material, aumentando a sua temperatura, eu estou adicionando calor ao sistema. Como o volume permanece constante, todo este calor se converte em variação de energia interna, tá? E isso significa que quando o calor é positivo, o sistema recebe calor, a sua variação de energia interna é igual ao calor e também é positiva. Quando o sistema está perdendo calor para o ambiente, a sua temperatura irá diminuir e, consequentemente, a sua variação de energia interna será negativa. Isto é o que nós chamamos de transformação isovolumétrica, pessoal. Também temos a chamada transformação isobárica, que é aquela transformação que se realiza à pressão constante. Nesse caso, pessoal, nós temos que usar a lei geral dos gases perfeitos, PV igual a nRT. E nós já sabemos que em uma transformação isobárica, um aumento de volume nos leva a um aumento de temperatura, ou uma redução no volume nos leva a uma redução na temperatura, porque estas são grandezas diretamente proporcionais, ok? Então vamos lá. Se por um acaso eu tenho uma expansão, tá? A pressão constante, isso significa que o trabalho realizado
será positivo, ou seja, o gás realiza trabalho sobre o ambiente, tudo bem? E o que é que significa também, pessoal? Isso significa que o calor vai ser o trabalho mais a variação da energia interna. Se eu aumento a temperatura, isso significa que eu vou induzir um aumento no volume do meu sistema, tá ok? Então, eu vou ter variação de energia interna, calor e trabalho positivos. No entanto, no procedimento inverso, tá? O que eu vou ter? Calor, variação de energia interna e trabalho negativos. E em uma transformação isobárica, o trabalho do gás é a pressão vezes a variação de volume. Por último, pessoal, vamos falar de uma transformação adiabática. Que danado é uma transformação adiabática? Este tipo de transformação nós não vimos em aulas anteriores. É uma transformação em que as trocas de calor entre o sistema e o meio externo é zero. Então, nós sabemos, mais uma vez, que a primeira lei da termodinâmica nos diz que variação da energia interna é igual a calor menos trabalho. Se o calor é zero, a variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho do gás. Existem duas situações, então. Quando o sistema recebe trabalho, ou seja, quando está sendo aplicado um trabalho sobre o sistema, em uma compressão adiabática, naturalmente a variação da energia interna do sistema será positiva. Ok? Então é como se a temperatura aumentasse. No entanto, quando o sistema realiza trabalho, ele está tirando essa energia para realizar trabalho da sua própria energia interna. Então a variação da energia interna ela é negativa. Bem, isso encerra a nossa aula. Espero que vocês estudem para que vocês aprendam o que eu estou tentando ministrar. Um forte abraço a todos e Deus abençoe. Se cuidem!